Vamos lá, pessoal, para a segunda etapa dessa aula de quarta-feira. A gente parou nessa parte aqui da classificação do carbono primário, secundário, terciário e quaternário. Lembrando que carbono quaternário é diferente de composto quaternário, ok? Composto quaternário tem 4 elementos diferentes, como HCNO, por exemplo, independente se é orgânico ou não. Carbono quaternário é um carbono ligado a mais 4 carbonos. E um outro detalhe é que carbono primário hoje está ligado a um ou a nenhum outro átomo de carbono. Antigamente, principalmente para provas como a Consultec, carbono que não estava ligado a pelo menos um carbono, a um outro carbono era chamado de carbono isolado. Hoje é carbono primário, ok? Então, temos essa diferença aí. Vamos começar a continuar o vídeo aqui agora. Bom, hibridização do carbono. Por que eu vou fazer esse um resumo? Porque a gente já discutiu hibridização em ligações químicas, então eu já ganhei tempo com isso. Hibridização do carbono, eu tenho carbono com 4 ligações simples, a gente conta nos dedos. sp1, p2, p3. A hibridização do carbono com 4 ligações simples é sp3, a gente chama de tetraédrica espacial. É o único carbono não planar, é o único carbono espacial. É a hibridização sp3. Quando o carbono tem uma ligação dupla, a hibridização só acontece em orbitais sigma. Uma dupla, um é pi, outra é sigma. Então, das 4, um é pi. Pi não participa. Sobraram 3 sigma. Juntando os 3, eu tenho sp1, p2. Então, eu tenho hibridização sp2. Nós chamamos de trigonal plana, está no plano. E o ângulo é de 120 graus. A tetraédrica, ângulo mais um pouquinho chatinho, que é um ângulo de 109 graus e 28 minutos. Ou, se você quiser aproximar, como um grau tem 60 minutos, 28 minutos é quase 30 minutos. Então, é quase meio grau. Ou você chama 109 graus e 28 minutos, ou você dita 109,5 graus. A escolha é sua, ou do vestibular você fica atento. Ou ele vai botar 109 graus e 28 minutos, ou ele vai botar 109,5 graus. Na SP3, que é tetraédrica espacial. Na SP2, porque SP2, porque uma ligação pi não participa da hibridização, o ângulo é de 120 graus, porque ele é planar. Chega no plano, o plano tem 360 graus, e aí quando a gente divide por 3, dá 120. Na hibridização SP, ele tem 2 nuvens pi, pode ser 2 duplas ou uma ligação tripla. Se ele tem 2 nuvens pi, não participa da hibridização, só restam 2 sigma. Então a hibridização é SP, ângulo de 180 graus, geometria linear ou diagonal. Então, você tem as hibridizações do carbono. Lembrando um detalhe importante, se o carbono não sofresse hibridização, que eu já comentei lá em ligações, ele não seria tetravalente, ele seria bivalente. A explicação das 4 valências do carbono, você só consegue se você usar a teoria da hibridização. Traduzindo, os elementos que sofrem hibridização, para o ensino médio principalmente, que é berílio da 2A, boro da 3A, carbono da 4A, fósforo da 5A e enxofre da 6A, desses elementos, o único que sofre hibridização e atinge o octeto é o carbono. E o carbono só atinge o octeto porque sofreu hibridização. O berílio sofre hibridização e não atinge o octeto, fica estável com 4. O boro sofre hibridização e não atinge o octeto, fica estável com 6. O fósforo, quando hibridizado, ele ultrapassa o octeto, a gente chama expansão do octeto, e ele fica estável com 10 elétrons, da hibridização sp3d. O enxofre, quando sofre hibridização, ele também sofre expansão do octeto, ele vai para 12 elétrons, e a hibridização dele é sp3d2. Eu farei fósforo e enxofre quando sofre, porque fósforo e enxofre pode sofrer hibridização ou não, como a gente já viu em ligações químicas. O fósforo, se ele é da 5A, ele só precisa de 3 ligações. Então, se eu tenho PCl3, não tem hibridização. Agora, se eu tenho PCl5, não estava previsto, aí ele está hibridizado. O enxofre é a mesma coisa. Se ele é da 6A, ele só precisa de 2 ligações. Se eu escrevo H2S, não está hibridizado. Se eu escrevo SF6, está hibridizado. Ok, pessoal? Tudo bem? Então, vamos lá. Os orbitais moleculares são o sigma e o pi. Sigma acontece no mesmo plano, no plano axial. É o primeiro orbital que acontece de ligação. É quando um átomo encosta no outro e faz a ligação. Aí é uma ligação sigma, que está no mesmo plano, no plano axial. A nuvem pi já está em paralelo, então eles não estão no mesmo plano. Por isso que entre 2 átomos só pode ter uma sigma, as demais são pi.
Então eu tenho átomo A, átomo B, uma ligação só é sigma. Átomo A, átomo B com duas ligações, uma é sigma, outra é pi. Esse pi pode ficar em cima ou embaixo, isso é só recurso didático. Geralmente eu prefiro colocar embaixo, em cima. Por quê? Para dar uma ideia logo ao aluno que é mais fácil de romper a pi. Quando eu tenho 3 ligações, eu tenho 2 pi e uma sigma. O mesmo átomo pode fazer até 4 ligações covalentes comuns, mas entre dois átomos, o número máximo de ligações covalentes comum é 3. Dependendo da quantidade de ligações e dos orbitais em que estas se formam, podemos representá-la por sigma e pi. Então, eu tenho sigma, sigma e pi, sigma e 2 pi. Tudo bem, pessoal? Ok? Então, carbono ou qualquer outro elemento, é para que eu estou botando A e B, isso vai para qualquer ligação covalente, a gente já discutiu isso em ligações. Tem os orbitais sigma e pi. Lembrando que sigma é no mesmo plano, é no plano axial, é a primeira ligação que ocorre, e a pi são em planos paralelos. Por isso que a nuvem pi, a gente usa esse recurso didático, para que o leitor perceba que essa é mais fácil de romper, de quebrar, do que o orbital sigma. Ok? Então vamos lá, continuar. Classificação das cadeias carbônicas. Agora a gente vai classificar as cadeias carbônicas. Né? A cadeia carbônica se divide em abertas e fechadas. Quanto ao fechamento, a gente chama de acíclica, A é negar um ciclo, então está aberta, ou alifática. Mas eu quero chamar a atenção desse tema alifático, principalmente por causa da Consultec. Tecnicamente, a alifática não é uma cadeia só aberta, é qualquer cadeia não aromática. Por exemplo, essa cadeia é considerada alifática, tecnicamente. Agora, do benzeno é aromática. Então, a alifática, tecnicamente, é qualquer cadeia não aromática. Entretanto, é comum na literatura chamar alifática de cadeia aberta, como está aí no slide. Por quê? Porque essas cadeias fechadas sem um anel benzeno a gente chama de alicíclica. E a gente não usa muito o termo alifática, mas ela não deixa de ser uma cadeia alifática, tecnicamente. E a minha preocupação, pessoal, é que a Consultec é um vestibular técnico. Então, se ela usar a expressão alifática a rigor, ela não está dizendo que a cadeia é aberta. Ela só está afirmando que a cadeia não é aromática. Então, preste bem atenção a isso. Tecnicamente, a alifática é qualquer cadeia não aromática. Ok? As cadeias fechadas sem o anel benzeno a gente chama de alicíclica e as cadeias abertas de acíclica. Agora, as duas podiam ser alifáticas. E essa cadeia fechada, que não tem o anel benzeno, ela representa um triângulo. Por isso que a gente representa na forma de um triângulo, onde cada ponto desse é um átomo de carbono. O que faltar de ligações se completa exclusivamente com hidrogênio. Eu quero chamar a atenção aqui de um detalhe que eu passei aqui e volto já. Só um minuto. Essa cadeia fechada, nós temos um probleminha que depois a gente vai discutir melhor. Mas observe, esse carbono é saturado, então ele tem hibridização sp3. Mas esse também é saturado, hibridização sp3. Qual o problema? Nessa cadeia aberta, a hibridização sp3 vai dar um ângulo de 109 graus e 28 minutos. Mas quando você olha essa figura geométrica, esse ângulo aqui é de 60 graus. Isso mais tarde a química estudou, e foi recente, década de 60, como tensões de Bayer, porque foi Bayer que estudou primeiro. Ou seja, ele percebe que na prática, na natureza, no laboratório, a gente não consegue esse composto com 3 carbonos, que a gente chama de ciclo propano. Por que ele não consegue? Porque o ângulo fechou muito. De 109 graus caiu para 60. Quanto maior a distância entre o ângulo de 109 e o ângulo que ele tem, maior a tensão da cadeia, maior a tendência dessa cadeia quebrar facilmente e ficar aberta. Então, praticamente, nem na natureza, nem no laboratório, nós temos o ciclo propano. Só teórico, só escrevendo na lousa, no quadro, no seu caderno, mas na prática a gente não tem porque a tensão é muito grande, porque o ângulo é de 60 graus, muito distante de 109. A gente vai discutir depois, que a gente chama tensões de Bayer. Ok? Mas já estou logo avisando que esses compostos cíclicos, que o ângulo interno é muito distante de 109, são os mais instáveis. A tendência é quebrar a cadeia, sofrer reação de adição. Quando o ângulo vai se aproximando de 109 graus, a tendência é ser mais estável e não sofre reação de adição, sofre reação de substituição. Classificação das cadeias carbônicas. Quanto à disposição dos átomos. Eu tenho uma cadeia normal. Essa cadeia normal, a gente pode dizer que é uma cadeia que só tem carbono primário e secundário.
E temos cadeias ramificadas, quando eu tenho um carbono terciário ou quaternário. Aí a cadeia é ramificada. Ela é normal ou ramificada. Normal, ela só tem carbono primário e secundário. Ramificada, a carbono terciário e ou quaternário. Existe um ramo, uma raiz. Agora, esse ramo, essa raiz, tem que ter o átomo de carbono. Se aqui fosse um outro elemento, não seria ramo nem raiz. Na química, nós chamamos de grupo funcional. Então, não entra na classificação da cadeia. Só entra na classificação da cadeia se é um carbono que está como ramo, como raiz. Quanto ao tipo de ligação, nós temos cadeias saturadas, quando entre carbonos só há ligação simples, e insaturada, quando entre carbonos a nuvem π. Agora, só um detalhe. Aqui eu estou classificando a cadeia, não o carbono. Porque se esse carbono tem uma ligação dupla com o oxigênio, a cadeia continua saturada. Porém, esse carbono é insaturado. Uma coisa é o vestibular perguntar sobre o carbono. Outra coisa sobre a cadeia. Eu posso ter uma cadeia saturada com carbono insaturado. Posso. Basta que esse carbono aqui, por exemplo, tenha uma ligação tripla com nitrogênio. O carbono é insaturado, mas a cadeia é saturada. Eu estou classificando aí é a cadeia e não o carbono. Ok, pessoal? Há uma diferença muito grande. Uma coisa é a cadeia, outra coisa é o carbono. Esse carbono é saturado quando só há ligações simples. É insaturado quando a nuvem π. Mas para a cadeia ser insaturada, essa nuvem π tem que estar entre carbonos. Então, essa cadeia é insaturada. Agora, só que cadeias insaturadas, somente para a Consultec, não é muito comum nos vestibulares como o Enem, mas nos vestibulares tradicionais eles exploram, é a classificação das cadeias insaturadas. Não basta dizer que era insaturada. Tem que dizer insaturada de que tipo. Por isso, eu coloquei isso aqui no outro slide. Olha. Esse carbono aqui tem uma ligação dupla. Quando o carbono tem uma ligação dupla, a gente aprende na orgânica que o menor composto com dupla entre carbonos é o eteno. O menor composto entre ligação tripla entre carbonos é o etino. Em homenagem a eles, não é o nome do composto, em homenagem a ele, essa cadeia é chamada cadeia etênica, quando tem ligação dupla entre carbonos. Pode ter uma dupla, duas duplas, 10 duplas. É uma cadeia etênica, porque entre carbonos só há ligações duplas. Etênica em homenagem ao composto mais simples que tem dupla, que é o eteno. Essa cadeia é uma cadeia etínica, em homenagem ao etino, que é o menor composto com ligação tripla. Então, ele pode ter 10 ligações triplas, é uma cadeia etínica. E essa cadeia é etinínica porque tem ligação dupla e ligação tripla. A Consultec já usou uma questão abordando isso de forma indireta, que foi no assunto de isomeria. A Consultec colocou um composto desse tipo de ligação tripla com um composto com duas duplas. Eles eram isômeros. E perguntou isômeros de que tipo. E aí o pessoal achou que era isômero de função, porque um era alcadieno, quando eu tenho duas duplas, e o outro era um alcino, quando eu tenho ligação tripla. Não é. E a função é a mesma. A função aí é hidrocarboneto. Mas é quanto ao tipo de cadeia. Uma cadeia insaturada etênica, a outra insaturada etínica. Isso já foi usado e explorado pela Consultec. De forma indireta, mas foi. Foi lá no assunto isomeria. E o candidato só acertou se ele sabia a diferença entre cadeia etênica, com ligações duplas, uma ou mais, etínica, com ligações triplas, entre carbonos, lógico, um ou mais, e etinínica, quando eu tenho ligações duplas e triplas, não importa a quantidade. Então, eu vou ter cadeias etinínicas. Então, quanto à classificação da cadeia, eu posso ter saturada, simplesmente saturada, quando entre carbonos só há ligações simples, entretanto, ele pode ter carbono insaturado, e posso ter cadeias insaturadas, insaturadas do tipo etênica, insaturadas do tipo etínica, insaturada do tipo etinínica. Eu tenho que estar prestando bem atenção nessa classificação que a orgânica tem. Principalmente para os vestibulares que a gente vai submeter, que é da Consultec. E vamos submeter e vamos ter um resultado extraordinário. Independente da pandemia, a gente vai ter um resultado extraordinário, com certeza. Ok? Então vamos lá. Quanto à presença de átomos diferentes, quanto à natureza, nós chamamos isso cadeia homogênea e cadeia heterogênea. A gente chama homogênea quando só tem carbono ligado a carbono. Heterogênea quando tem um heteroátomo. Aí vem uma outra pegadinha da orgânica. O que é um heteroátomo? É um átomo diferente do carbono. Mas ele só é considerado heteroátomo se tiver entre carbonos. E é lógico, se ele tem que estar entre carbonos, ele tem que fazer no mínimo duas ligações. Então, eu só posso ter heteroátomo ou na família 6A,
que é o caso do oxigênio, da família 6A, ou da família 5A, porque ele pode fazer 3 ligações, então pode ter entre carbonos. Não existe heteroátomo da família 7A, que a família 7A só faz uma ligação. Como é que pode estar entre carbonos? Eu não posso botar um cloro entre carbonos. Então não tem heterogênea da família 7A. Só tem heterogênea nas famílias 6A e 5A. Tudo bem? Quanto ao fechamento, mais uma vez, cíclicas e aromáticas, as fechadas. Essa a gente chama de aricíclica e essa de aromática porque tem um anel benzeno. E a gente já discutiu o anel benzeno lá em ligações por causa do efeito e ressonância. Essa bolinha, na verdade, representa 3 ligações duplas, alternadas, sofrendo efeito de ressonância. Isso dá uma alta estabilidade ao anel, por isso que é muito difícil de romper as nuvens pi do anel benzeno. É fácil de romper uma nuvem pi de um alceno, do benzeno não, por causa do efeito de ressonância. E só lembrando que eu comentei lá em ligações, mas vai para a orgânica. O benzeno é um dos poucos compostos que nós temos coplanar. Significa ser coplanar? Todos os átomos estão no mesmo plano, tanto carbono quanto hidrogênio. É difícil de romper essas ligações por causa do efeito de ressonância. Um outro detalhe que eu já comentei lá em ressonância. A ligação entre carbonos no benzeno, ela tem uma distância intermediária entre carbono-carbono de um composto com ligações simples e entre carbono-carbono de um composto com ligação dupla. Por que a do benzeno fica intermediária? Por causa do efeito de ressonância. Como o efeito ele é móvel, ele não para, em um dado momento ele tem a simples, em um dado momento ele tem a dupla, em um dado momento ele tem a simples, em um dado momento ele tem a dupla. Então, esse efeito de mobilidade da nuvem π, que nós chamamos de efeito de ressonância, faz com que o comprimento da ligação carbono-carbono no benzeno seja diferente do comprimento de ligação carbono-carbono dupla em outros compostos que não têm ressonância. A dupla, que a gente chama dupla fixa, ela tem uma distância aproximadamente de 1,36 ângulos. Aqui precisa gravar o valor. A simples, 1,54. A dupla do benzeno, 1,40. A ligação tripla, 1,20. Você percebe que diminui o comprimento porque a interação entre os dois átomos aumenta. Então, diminui a distância entre eles. Tudo bem? Eu vou parar aqui esse slide. Vai dar um tempinho para eu continuar o último vídeo, aula, em slide da quarta-feira. Tudo bem? De volta já já.